Boa noite. Hoje é dia 28 de setembro de 2015. Eu estou deixando uma cápsula do tempo para ser aberta e analisada no ano de 2115. Qual o propósito? O propósito é deixar algumas abstrações desta época para pessoas que tenham maior capacidade intelectual no futuro. O tópico 1. Nós tivemos acesso ao sistema, ao mecanismo desenvolvido por Nikola Tesla por volta de a década de 1900. Aparentemente o projeto foi arquivado, escondido do grande público, e em 1999 nós tivemos acesso a um mecanismo de excitação neural. Esse mecanismo ele se propunha a contribuir para a progressão do pensamento. É um mecanismo no qual a vontade do indivíduo, ao ser canalizada, ela tenderia a ser ampliada continuamente dentro daquela mesma linha de raciocínio em que a pessoa pegou como primária, como objetivo de raciocínio. Com o passar de aproximadamente 16 anos, todo o mecanismo, as regras básicas de funcionamento cognitivo foram sendo organizadas, de forma que o controle sobre essa excitação fosse realizado na base de um encapsulamento psíquico, no qual a vontade era superior à absorção. 4. Então, a partir daí, as regras para o funcionamento do sistema ficaram cada vez mais claras. No início, quando eu tentei sair da excitação artificial neural, eu tive grandes dificuldades porque a minha tentativa de fuga fazia com que a excitação ficasse cada vez mais agressiva e essa agressividade fosse gerando um mecanismo de ataque e de defesa contínuo, que fez com que minha mente ficasse cada vez mais condicionada a um estado de fantasia e delírio permanente. 5. Compreensão de como o mecanismo de Deus é ativado. Então, foi possível observar dentro da linha de argumentos como as pessoas raciocinavam esse mecanismo neural de excitação com a palavra folclórica relacionada a Deus, no qual se atribuía a um ser e não a um mecanismo sensorial a coordenação dos pensamentos humanos e da vontade, do desejo e da satisfação, da libido e outras fontes excitatórias do organismo. Então, a partir de 2014, nós começamos por um processo de acesso à programação neural, no qual, graças ao meio acadêmico, eu comecei a perceber como era desencadeado as vinculações em torno dos movimentos que exerciam determinadas ações no comportamento humano. E eu comecei a estudar profundamente esse mecanismo, de forma que era possível definir que tipo de reação uma determinada pessoa teria
se ela fosse induzida excitatoriamente dentro de um modelo de comportamento, de forma que ele se tornar progressivo e fazer com que a mente dela seguisse aquela conduta esperada pelo equipamento. A partir disso, o item 7, agora, comecei a perceber que a maioria dos seres humanos que vivem atualmente agora em 2015, elas não têm um mecanismo mental dissociado da sua volição. Isso faz com que as pessoas reajam automaticamente às ondas excitatórias como sendo propriedades suas. Ou seja, o mecanismo externo controla a mente do ser humano de forma que ele não tenha tempo para se raciocinar, para saber se aquilo mesmo é o seu processo decisório que ele agiria dentro de uma situação normal não excitatória. Nós conseguimos colocar no ar como era o funcionamento do mecanismo computacional no item 8 que eu estou expondo agora, de forma que demonstramos que mecanicamente, em termos de circuito integrado da eletrônica, é possível desenvolver o equipamento. Mas na atual conjuntura existem alguns entraves, como por exemplo capacidade analítica suficiente para poder fazer com que o equipamento funcione na mesma perfeição do que o mecanismo no qual os seres humanos estão acostumados, a capacidade de armazenamento de informações, que também é muito limitada, precisaria de um mega estrutura computacional para poder gerar as informações necessárias, e também instrumentação em órbita para poder coordenar todas as fontes de informações ao mesmo tempo, num super processo de equipamento de GPS. Então, com o passar do tempo, a própria fonte de excitação me mostrou de onde provinha as ondas de rádio. São basicamente de 3 lugares. De um sistema de antenagem dentro da própria atmosfera, em algumas regiões secretas, dentro de módulos lunares na nossa própria Lua, e também nos arredores de Marte. Tem as estruturas artificiais. Esses são os centros de replicação das ondas de excitação, que são ondas de rádios que trazem frequências eletromagnéticas. Nós já temos descrito como é esse processo através do nosso portal, que vocês podem, se tiverem ainda acesso durante esse ano, poderão ler o material para comparar com as informações que vocês já dispõem. E a gente sabe que a principal fonte de excitação ela vem de fora do sistema solar. E me foi orientado que a principal fonte vem do centro da Via Láctea. Porém, a que mais nos afeta é a que está no sistema chamado Zeta Retículo. E existe também uma outra fonte de excitação bem próxima, da constelação de Órion,
e Osíris, que também nos auxilia em muitas outras informações que venhamos a necessitar. 10º e último, o nosso estágio atual. Nós descobrimos que, conforme for a necessidade e o desejo de um agrupamento, crianças são preparadas antes ainda do nascimento para poder fazer com que a sua história reflita um comportamento neural que possa ser utilizado como sistema projetivo quando essa pessoa adulta vier a falecer. É como se a consciência daquele indivíduo, como por exemplo a ocorrido há 2000 anos atrás com Jesus Cristo, fosse trabalhada continuamente, mesmo após a sua morte, dentro de equipamentos sensoriais, e toda vez que alguém precisasse de uma conexão com este mecanismo, bastaria apenas entrar em contato com aquela frequência que as informações chegariam na forma daquele pensador que foi desenvolvido com aquele objetivo. E no atual estágio que nós estamos em 2015, eu observei que tem inúmeras pessoas que estão dentro desses encapsulamentos, dessas redomas psíquicas de construção de humanos para atender justamente essa especificidade de um rearranjo e de uma forma de moldar as futuras projeções de pensamentos quando essas pessoas vierem a falecer. Porque suas consciências serão migradas para equipamentos, conforme foi feito com a consciência de Jesus Cristo, e toda vez que o auxílio for necessário dessa integração, então as informações vão ser moldadas de acordo com a progressão natural que seria o pensamento se aquele indivíduo que tivesse continuado vivo. Eu espero que essas informações sejam bastante úteis quando tiverem comprovação, que eu suponho que a comprovação deva ser feita no ano de 2100, e ter contribuído para a ciência durante esse período. Muito obrigado e espero ajudá-los no que for possível com novas informações no decorrer do tempo. Boa noite.